e o leite materno é um alimento rico em nutrientes que são fundamentais para que os bebês cresçam fortes e saudáveis. Além disso, ele possui células de defesa do organismo, os anticorpos. A amamentação, principalmente para as mães de primeira viagem, geram aí muitas dúvidas e também inseguranças. E isso é completamente normal. Afinal, são muitas descobertas, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para tirar todas as nossas dúvidas, a gente chamou a doutora Elza Carvalho, Elisa Carvalho, que é fonoaudióloga, para tirar tudo da gente, porque a gente fica toda confusa, né? Exatamente. Seja muito bem-vinda, doutora Elisa, perdão, viu? Imagina. E além de ser fonoaudióloga, ela é consultora internacional de aleitamento materno. Sim. Que legal, a gente não sabia que tinha isso. E ela tirou várias dúvidas da gente já nos bastidores. Então, pra gente iniciar a nossa conversa, doutora, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. E eu queria saber o seguinte, você falou pra gente que o primeiro trimestre do bebê é o mais difícil, por conta das dores. Queria que você explicasse um pouco pra gente. Então, é que agora, né, agora não, já tem uns anozinhos, né, que a gente vem estudando sobre o primeiro trimestre, que é o primeiro, segundo e terceiro mês da criança. Sim. Lembra que antigamente se falava assim, nossa, como mágica, né? A gente, com 3, 4 meses, o bebê para de ter cólica, para de chorar, dorme, faz aquilo, acontece, né? Então, o que acontece, na verdade? A gente entendeu que nós, como mamíferos que somos, mas mamíferos de porte grande, tá? Não de porte pequeno como cachorrinho, gatinho, tá? De porte grande, nós teríamos que ter um período gestacional de 12 semanas. E na realidade, nós temos 9 semanas. Então a gente nasce prematuro. Imagina os prematurinhos, né? Nasce prematuro da prematuridade, né? Entendeu? Então, o que acontece? Então, o bebê, quando ele nasce, nesse primeiro trimestre, que a gente chama de esterogestação, né? A gente fala e conversa com as mães hoje em dia, né? Assim, para que essas mães tragam esse bebê para o acolhimento, para que ela continue sendo uma barriga para esse bebê. Então, antigamente, o bebê mamou, cuidado que ele acostuma com o colo, coloca no berço, cuidado que... Hoje a gente pede para carregar no colo, pede para fazer o charutinho, pede para cama compartilhada mais orientada, não é uma cama compartilhada assim, fiz a cama compartilhada, não, né? Você tem que procurar sempre um profissional especialista, né, para te explicar, porque às vezes tem pais que têm sonos profundos, outros que tomam remédios, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então tem que ser uma cama compartilhada orientada, né? Depois a gente tem que ter um quarto compartilhado, que é quando o bercinho fica junto no quarto, para depois levar essa criança para o quarto dela, né? E esse período, esse primeiro trimestre, né, que a criança chora muito, né? Porque o choro é a única forma de comunicação, tá? Então nem sempre é fome ou dor. Às vezes a criança tem vontade de coçar a cabeça. Ah, é? Lógico. É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, doutora. Às vezes a criança tá ali só deitada de um jeito lá. Meu, você não cansa? Sim. Claro. Ele quer mudar de posição. Tadinho. E como eu entendo isso? Sabe? Mas então, é a linguagem do bebê. Você tem que começar a olhar o seu bebê de uma outra maneira, de uma outra dinâmica. Como? Né? Prestar atenção. Se tá tudo bem, se tá trocado, banho tomado, se tá tudo em ordem, o que que é? É colo de mãe? É trocar de lado? É movimentar? O que que precisa fazer? Sabe? Né? A gente tem que orientar as mães para terem essa visão maior, porque tudo se passa nessa questão de fome ou dor. Aí entra naquela questão de que, por exemplo, a fome, mas ele acabou de mamar, seu leite não está sustentando. É verdade, sabe? muitas mulheres falam isso. É livre demanda, gente. Livre demanda, mama toda hora mesmo. Então não tem aquilo, tem que mamar tantas horas. Você não tem hora Olha só. de intervalo, né? E nem tem o tempo que ele fica ali para mamar. É livre demanda. Olha só.
tá? E por outro lado, né, tem essa questão toda de todo mundo falar de dor, cólica, e hoje todo mundo falando que não existe mais cólica, né? Porque agora é desbiose, agora é isso, é aquilo e tudo. Mas por que que a gente fala disso? Tá? A gente fala disso porque se o bebê tá com vontade de fazer, ele nasceu, certo? E ele tá nesse período agora da esterogestação. Então é como se todos os órgãos que estavam sendo formados aqui dentro, tá? Eles nasceram, passam a funcionar. Certo? Então, para essa engrenagem fisiológica humana funcionar, tudo tem que estar engrenadinho, certo? Até isso ficar nos eixos, nem a gente consegue, nem a gente já, né? A gente precisa de um tempo para estudar, para ler, para aprender a dirigir, para fazer acontecer, não é? Tudo existe uma regra, tudo existe um tempo. Então, o que que acontece? O bebê tem vontade de fazer xixi, o bebê tem vontade de fazer cocô, mas como que eu solto esse xixi? Ele não sabe ainda, né? Como que eu libero esse cocô, né? Nossa, imagina então como que eu faço força, né? Como que eu faço? Ai, liberei. Não tem controle dos esfíncteres ainda, sabe? Então, e o bebê, ele fica focado numa situação só. Então, por isso que a hora que você troca ele de posição, vai trocar uma fralda, o bebê vai lá, faz xixi. Sabe? Quantas mães você escuta falando, já foi batizada? Que hora que você tira a fralda, nossa, faz cocô, né? Então, faz xixi, é exatamente por isso, tá? Então, assim, essa fisiologia, ela precisa desse primeiro trimestre para que ela comece realmente a funcionar corretamente. Então, não é como se fosse um milagre, né? Com 3 meses, pá! Tudo, é o processo. Nossa, lei divina, Deus é perfeito na sua criação, sabe? Então, ele já sabendo disso tudo, certo? Ele já foi criando tudo isso. Então, nós precisamos dar mais seguranças para os nossos bebês, para os nossos recém-nascidos, principalmente os prematuros, tá? Para acolher. Então, quanto mais colo eu dou, tá? Mais seguro eu torno o meu bebê. Também. E é um momento mãe e filho muito gostoso, muito né? importante, Sim. E a gente estava comentando nos bastidores, eu fiquei curiosa. Acho que o maior medo das mães é não conseguir amamentar. Todas nós podemos amamentar? Todas nós podemos amamentar, tá? Todas nós. Todas nós temos glândulas mamárias, certo? Você tem glândula salivar? Você deixa, a partir do momento que você fala, você come, você estimula a produção de glândulas, certo? A mesma coisa acontece com glândulas mamárias. O único problema das pessoas é o seguinte, que nós temos 2 hormônios. Prolactina, que é o hormônio que produz o leite, e a ocitocina, que é o hormônio que ejeta o leite. Antigamente se falava que a mulher não tinha leite, mas lembra a sobrecarga que essa mulher tinha? Essa mulher tinha uma sobrecarga enorme em cima dela. Como que ficava esse emocional dela? Como que ficava esse bem-estar dela? No chão. E o que é a ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio que libera, né? Tudo que é alegre, felicidade, serotonina, dopamina, tô bem, tô apaixonada, né? Então, por isso que a gente fala, nossa, cuidado, não assusta a mãe se não seca o leite. Não é que não seca o leite, tá? Leite tem. O que a gente não tem é uma mãe tranquila, acolhida, bem instruída. Isso é muito importante. Entendeu? Para realmente ela poder ter ejeção, ter ocitocina para ejetar esse leite. Então, porque assim, antigamente as mulheres paravam de amamentar, mas tinham todas elas problemas de mastite, ficavam com dores, inflamava, isso, aquilo. E isso era desculpa de que por isso que não amamentava. Olha, tá? Então assim, não amamentava porque esse leite não saía pelo estresse que essa mãe passava. E a culpa é sempre da mãe, né? Sempre. Sempre da mulher, tá? né? Então, por isso que hoje a gente não fala nem mais binômio, né? A gente chama o trinômio, a gente chama o casal.
que hoje em dia, pelo menos no consultório, tá? Até quando eu começo a trabalhar com as gestantes e tudo mais, para orientação e tudo, o casal grávido vem. Isso é muito importante. O casal grávido vem para tirar as dúvidas. O casal grávido vem para falar, olha, eu tô com tantas semanas, como tá meu bebê, o que que faz, o que não faz, né? O mercado tá aí, né? Te dando um monte de coisa para que você compre, faça, aconteça isso e aquilo. Se você não tem uma pessoa para te acolher, para te aconselhar, sabe? Como é que você vai colocar? É verdade. Né, essa mãe, é aquilo que eu brinco muito com as mães, sabe? Eu brinco com elas assim, eu vou ensinar você, né, a maneira, né, tradicional do mundo inteiro, né, como amamenta, certo? Regras de trânsito, vamos supor, sinal verde em todo mundo, pode ir. Sinal amarelo, atenção, sinal vermelho, pode parar, né? Como você dirige um carro? Primeira, segunda, numa subida, como você faz com a embreagem. Então, eu ensino a mãe ter segurança com esse bebê numa posição tradicional, tá? Que ela tenha esse manejo, esse contato todo com o seu bebê, que ela tenha aquele contato, né? Mãe, filho e tudo, junto com o pai, que tá ali acolhendo, tá? E depois, se ela quiser... Tá numa estrada e querer acelerar mais do que a estrada é permitida, né, a velocidade permitida, aí é um problema dela, já não é um problema meu, entende? Mas assim, tudo, isso daqui machuca, isso daqui não machuca, faz assim, usa pomada. Gente, não usa nada. Não, quando machuca, você diz auréola. A areola, ela tem a areola e o botão mamilar, né? O conjunto se chama mamilo. Mamilo. Tá? Então, assim, quando um bebê, você vai pra internet, você vai ver, tem que fazer a pega correta, pega. Isso, a gente escuta muito, né? Antes da pega, a gente tem muitas coisas. A gente tem posicionamento, manejo, segurança para essa mãe, drenar essa mama, né? Tem muita coisa antes de você pensar em pega. Olha só, gente. Certo? Então, assim, só pegou, bebê pegou, tá ali, bocanhou, fez boquinha de peixe, tá bonitinho. Tá perfeita, pega. Não. Mas e se caso, por exemplo, a mãe ela não tivesse amparo com um profissional e acontecer de, enfim, machucar e tudo mais, você consegue depois de tudo isso vir ajudando? Claro. Quantas mães chegam às vezes, por exemplo, ou com complementação de leite artificial, ou com ou 3 meses que está tentando, ou com um bico auxiliar para tentar ajudar. E a gente com o tempo vai trabalhando com calma, pensando que um dia após o outro e uma noite no meio, né? Então, a gente tem que ter calma, gente, sabe? E quando a gente olha uma família, sabe, quando a gente vê um casal, esse casal hoje não é igual de que acabou de sair daqui. Tem outra cultura, outra forma de viver, outro jeito de ser. Uns são mais ansiosos, outros são mais carentes, outros são mais metódicos. Então, você tem que compreender. Então, não é do jeito que eu quero, sabe? É o jeito que eu olho para aquela pessoa e vejo aquilo que aquele casal necessita de mim. Não sou eu que escolho. Eu tenho, por exemplo, eles me trazem um problema, né? Eu tenho que trazer a solução para eles. Claro. Né? Eu tenho que saber qual é a causa, a solução, certo? Por exemplo, tem muita mãe que vem e pergunta, você vai fazer laser em mim logo? Não adianta eu só fazer o laser, sim, sabe? Se eu não resolver o problema de base. O alicerce tem que estar correto. Tem que estar correto, senão um laser atrás do outro, um laser atrás do outro, sabe? E aí, quando elas escutam falando isso e que a gente posiciona tudo, faz tudo bonitinho, elas falam assim, nossa, doutora, nem precisei de fazer laser. Que loucura, não? Pois é. Legal, né? Sabe? Então, assim, é muito gratificante ver esse tipo de coisa, com certeza, sabe? E ver que a mulher, sabe, tá se empoderando mais. Porque hoje a gente
para todas as mulheres que você pergunta, todas elas falam que querem amamentar. Todas elas falam, sabe? Só que, infelizmente, 90%, 10% hoje em dia fala que não quero, tal, tudo bem. Tá? Mas dessas que querem amamentar, às vezes chegam até o 3º, 4º mês. Ou começa a complementar com aquela sonda, que é a fórmula, né? Sabe? O que você acha disso? Porque esses dias eu vi uma influenciadora amamentando o neném com uma sonda com outro leite, que é a fórmula. É uma sondinha nasogástrica, né? Que dentro da UTI a gente faz a passagem da sonda, certo? E aí a gente acopla uma seringa, né? E o leite vai passando, que vai direto para o estômago, certo? E aí ele vai se alimentando como gavagem, que é o sistema que a gente fala. Certo. Então, para esse bebê não se acostumar com mamadeira, para não ter confusão de bico, para não entrar com outro tipo de coisa, o que eles procuram fazer? Tá? Eles põem o nenê para ser amamentado, acoplam a sondinha, certo? E essa sondinha, às vezes, vem num recipientezinho, que ali tá o leite artificial, e aí a pontinha da sondinha tá no mamilo, então quando o bebê abocanha, ele mama não só o leite da mãe, como esse complemento. Certo. Tá? Só que a gente fazia isso há muito tempo atrás. Continua se fazendo isso. Sim. Hoje a gente tem o pump, que é conhecido aqui como coletor, que é uma cúpula assim, ele aperta. Então, quando você amamenta de um lado, o outro a mama vaza. Então, você põe aquele pump aqui, certo? Enquanto seu bebê está mamando aqui, aquele leite está vazando. Certo? Aquele leite que vazou, você complementa. Olha que legal, verdade. Então, é o seu leite. O seu próprio leite. Pra que você vai entrar com leite de vaca? É verdade. Interessante. Tira a vaca disso, gente. Tadinha. Sabe? Entendeu? A gente é humano. Sim, tá? Claro. Então a gente precisa do leite da nossa mãe. Sabe? Foi a minha mãe que me fez, foi esse cérebro, foi esse metabolismo que gerou essa criança que sabe construir esse leite, fabricar esse leite que é para esse bebê. Sim. Essa é uma das causas que hoje a gente não faz mais ama de leite. Olha, porque cada leite é para aquela criança. Sim. É personalizado, vamos dizer assim, não é? Sim. Que loucura. Tá? Por isso que quando você doa leite, ele vai para o banco de leite, no banco de leite ele é pasteurizado. Tá? O meu metabolismo sabe exatamente o que o meu bebê precisa. Se ele precisa mais, quais nutrientes? Como o corpo humano é perfeito, não é? Não, Deus é perfeito. Deus. Lindo. Deus é lindo, maravilhoso lindo. em toda a sua... Amém. Ai, doutora, Linda. infelizmente vai ter que parar com a nossa uma conversa. pena, que delícia. Eu ficaria conversando com você horas e horas, volte mais vezes, pra gente falar Só vocês me muito mais. convidarem. Por favor, a gente quer. E ó, o pessoal de casa pode seguir a doutora lá no Instagram, a gente vai deixar aqui pra vocês, @ElisaFonodióloga, lá, vai lá, sigam ela que ela posta bastante coisa sobre esse assunto também, Vai ser um prazer responder a todos. Obrigada. Isso aí, vamos fazer uma pausa rapidinho, porque na volta tem o nosso quadro Cor e Sabor com o Renato Bueno, peraí.